Bom, boa noite. A primeira coisa que eu quero fazer hoje é mostrar o material que eu postei ali no Moodle, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a tela, né? E entrar no Moodle aqui, ó. Daí, para organizar melhor, e acho que vocês tinham comentado isso também, né? Eu, eu abri um tópico novo, tá bom? Então, as vanguardas ficou número 3, né? Como já estava. E o modernismo, eu vou abrir assim 3.1, 3.2, 3.3, né? Acho que fica mais organizado, né? Daí a primeira coisa que eu fiz foi colocar esse texto aqui, que é a continuação daquele livro do Maçom Moisés, né? Literatura portuguesa. E daí o modernismo, ele é bem longo, né? O capítulo modernismo, ele praticamente, sei lá, tem quase 100 páginas. Então eu fui dividindo, eu vou dividindo, né? Essa primeira parte que eu coloquei, Hélio. Então, essa primeira parte que eu coloquei é uma introdução ao modernismo, né? E depois vai falando da primeira fase que se chama Orfismo, por causa da revista Orfeu, né? Inclusive, vai falar. Sendo que os principais autores são esses: Fernando Pessoa, que é o mais conhecido de todos e o mais importante mesmo, né? Mário de Sá Carneiro e o Almada Negreiros. Daí depois tem uma fase que é assim intermediária, né? Antes, entre a primeira e a segunda, que aparecem alguns autores assim um pouco deslocados, que não se engajaram mesmo no modernismo, né? Mas tem uma expressividade, assim, né? Então, a principal é a Flor Bela Espanca, né? Que é uma poetisa, assim, que tem muito característica do simbolismo, né? E depois esse autor aqui, Aquilino Ribeiro. Então, como é bem curta essa parte que eles chamaram aqui de interregno, eu coloquei junto com a primeira, né? Só que eles são um pouco destacados, assim, um pouco isolados, né? E daí o que eu tinha pedido para vocês fazerem para hoje era ler isso aqui, né? Mas eu imagino que muitos não tenham lido, mas não tem problema. De qualquer maneira, é importante que em algum momento vocês leiam para contextualizar melhor, né? Bom, então esse é o primeiro é, material aqui desse item, tá bom? Modernismo primeira geração. Daí depois eu coloquei um vídeo daquele programa Literatura Fundamental, né, da Univesp TV, que é esse aqui, que fala sobre o Fernando Pessoa e fala sobre um livro que foi o único livro que ele publicou em vida, escrito em língua portuguesa, que é o Mensagem, né? Eu vou falar um pouco sobre esse livro hoje, mas esse programa ele fala de uma maneira mais completa, né? E também, como sempre, a professora aqui vai falar um pouco sobre o autor, um pouco sobre o contexto, e depois vai entrar no livro Mensagem, tá? Bom, além disso, aqui no Moodle, eu coloquei mais um vídeo, que é um documentário curto sobre o Fernando Pessoa, um documentário português. E daí, bom, é interessante, assim, é introdutório também, né?
E tem um professor aqui que vai falando, né, sobre o Fernando Pessoa, e a gente vai se acostumando também com a pronúncia deles, né, que é um pouco diferente, né. Bom, daí depois eu coloquei uma pastinha aqui. Nessa pastinha tem vários livros em PDF do Fernando Pessoa, né. Então, eu não sei assim, o quanto isso já é batido para vocês, só que uma das características do Fernando Pessoa é o fato dele escrever com heterônimos, né? O ortônimo, que é ele próprio, né? Fernando Pessoa, ele próprio, né? Ele escreve com esses heterônimos aqui. O Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, e esse daqui é o Bernardo Soares, o livro do Desassossego, né? Que é um pouco menos conhecido, mas também ele escreveu esse livro do Desassossego, que ficou cheio de fragmentos, né? Mas também tem um certo destaque, né? Com esse heterônimo Bernardo Soares. Ele tinha outros heterônimos também, né? Só que esses são os mais conhecidos. Alguém comentou alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, Giovana, finalmente consegui. Tudo bem, Giovana? Bom, então, nessa pasta, eu procurei colocar dos principais, né? Mas se vocês entrarem lá no site Ler Livros, tem mais coisa ali que tem relação com Fernando Pessoa, tá bom? Depois, voltando aqui, né? Bom, eu fiz um esqueminha para essa primeira aula, né? E um slide também sobre. Então, a gente vai falar um pouco sobre o contexto, um pouco sobre o, o autor, né? E analisar alguns poemas do ortônimo, tá bom? Mas é claro que eu espero que vocês todos leiam lá o material, né? Vejam os vídeos. Bom, então, esse esqueminha tá lá também, que é esse aqui, né? A primeira coisa, assim, fazendo uma introdução sobre o modernismo, né? Isso daqui está baseado no Maçom Moisés mesmo, só que eu fui colocando algumas outras informações que eu sei, né, que estão relacionadas, mas está tudo lá, basicamente. Então, a primeira coisa que ele diz é que as transformações culturais e estéticas do século XX já vinham sendo gestadas no final do século XIX. Então, isso a gente viu, né? Quem já começou a ver o material a respeito das vanguardas, sabe, por exemplo, né, que as vanguardas elas começam como um desdobramento do impressionismo, né, que por sua vez tem relação com o simbolismo, né. E também outra coisa muito importante para a mudança de mentalidade do século XX é a psicanálise, né? E a psicanálise, ela começa no final do século XIX, né? Então, significa o quê? Que aquilo que a gente, aquilo que a gente chama de modernismo, né? Não começa do nada, né? Bom, em Portugal tem um acontecimento importante do ponto de vista político, né?
que é a República, né? É o fim da monarquia e o início da República, que lá começa em 1910, né? Ou seja, uns 20 anos depois da República no Brasil, né? E depois que se instaura a República, com o assassinato, inclusive, de alguns membros da aristocracia, né? Começa também uma oposição à República, que é uma oposição por parte dos conservadores, né? No caso, os integralistas, né? Que depois também vão ter um desdobramento pouco depois, né? Nos acontecimentos políticos do país, né? Mas, enfim, o que importa para a literatura é só saber que é um período meio conturbado do ponto de vista político no país também, né? Do ponto de vista cultural, em Portugal, né, antes do modernismo, tem uma espécie de movimento literário que é chamado de saudosismo, que vai ser liderado por esse escritor aqui, Teixeira de Pascoais, né? E esse movimento é uma espécie de transição entre o simbolismo e o modernismo. Só que o Teixeira de Pascoais, ele ainda não estava suficientemente sintonizado com o modernismo no resto da Europa, né? Por isso que não tem tanta força assim, né? Mas ele vai criar uma revista chamada A Águia, e essa revista vai contar com a participação dos escritores que vão dar origem ao modernismo em Portugal. Ou seja, o Fernando Pessoa, por exemplo, e o Mário de Sá Carneiro, né? Uma coisa interessante a respeito da língua portuguesa, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? É que é a única língua que tem essa palavra saudade, né? Então, os portugueses valorizam isso, né? E, de certa forma, relacionam essa ideia de saudade com um aspecto da história, né? Do país, né? Que é o fato de Portugal ter ocupado, durante Cara, um tempo, uma posição política e, e assim, econômica, né? Também de primeira importância no mundo, só que na época das grandes navegações, né? Só que isso vai durar muito pouco tempo, né? Então, eles ficam falando sobre essa questão, né? Como algo perdido, como algo que possa ser recuperado de alguma maneira, que é o que vai essa questão vai aparecer no livro Mensagem, do Fernando Pessoa, como a gente vai ver, né? Mas, por exemplo, a gente viu o Cesário Verde falando sobre isso de certa maneira, né? Quando ele fala lá o sentimento do ocidental, aparece uma estátua de Camões, aparece uma espécie de decadência, né? De Lisboa e tal, né? Enfim, essa questão do saudosismo é uma coisa importante para a cultura portuguesa, né? Bom, mas o que eu estava falando é que essa revista A Águia vai contar com a participação de alguns escritores, como o Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro, que depois vão fundar a revista Orfeu, né? Que vai dar nome à primeira fase do modernismo português, ou seja, o orfismo, né? Bom, o Orfeu ele é uma figura da mitologia grega, né? Que era um poeta, né? Que assim a poesia na época ela era acompanhada da música, né?
Então ele era um poeta e músico que tinha um poder assim tão grande com a sua poesia que ele conseguia encantar, inclusive, as feras, né? E daí tem um episódio que ele consegue resgatar a mulher amada do reino de Hades lá, fazendo aquele cão de três cabeças, né? O Cérbero, que guardava o portão do reino de Hades, né? Ele consegue encantar esse cão e entrar lá e buscar a mulher, que é a Eurídice, né? Bom, mas então essa revista Orfeu, ela recebe esse nome por causa dessa figura da mitologia grega, né? E os escritores desse grupo já estavam mais conscientes das vanguardas, né? Ao contrário do que aconteceu com o Teixeira de Pascoais, né? Bom, então a revista Orfeu ela foi fundada em 1915, né? Ou seja, alguns anos depois da Águia, né? E aqui a gente já está na Europa, já está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que é um acontecimento político de importância enorme, né? Também para a mudança na mentalidade, né? Porque é um conflito de uma proporção que até então nunca tinha acontecido, né? E isso vai ter uma consequência muito grande na maneira como o ser humano vai pensar a respeito de si, né? Quer dizer, a Europa se considerava até então, né, uma espécie de representante da racionalidade, né? Só que qual é a consequência dessa racionalidade, né? Porque assim, a guerra, a causa da guerra foi que os europeus estavam disputando território, né? Quer dizer, grande parte da guerra acontece porque a Alemanha e a Itália, né, são países que se unificaram depois, né, e não tinham muitas colônias pelo mundo, né. Então eles vão querer também uma parte das colônias, né. Então, assim, a guerra vai acontecer bastante por causa disso, por causa dessa disputa, né. E então é como se fosse assim, fica claro, né, que essa racionalidade ela é utilizada de uma forma bastante irracional, né, que leva à autodestruição, né, a destruição do outro e a autodestruição, né. E isso tem consequências sobre a cultura e a arte, né. A arte e a cultura vão expressar essa constatação, né. Bom, a revista Orfeu ela vai sobreviver por só duas edições, as duas no mesmo ano, de 1915, né? Em 1916, tinha uma edição pronta para ser publicada da revista, né? Só que o Mário de Sá Carneiro, que era o cara que bancava a revista, né? Ele se suicida. Então a revista acaba não saindo e o grupo se desfaz, né? O, o Fernando Pessoa e o Almada Negreiros, eles continuam publicando nas, nas revistas que vão surgindo, né? Quer dizer, essa é uma outra característica do modernismo, né? Apesar da revista Orfeu ter durado tão pouco, né? Só duas edições, ela é suficiente para o modernismo em Portugal, né? E, e isso vai fazer com que sejam publicadas várias revistas, né? Uma atrás da outra, no país, né? Todas elas
de certa maneira, sintonizados com o modernismo, mas com características um pouco diferentes, né? No Brasil também aconteceu isso, né? As revistas, elas procuram defender as bandeiras do movimento, né? O, Publicando manifestos, por exemplo, né? Então isso aconteceu no Brasil também. Bom, daí sobre o Fernando Pessoa, né? Sem dúvida ele é o principal escritor dessa primeira fase do modernismo, né? Ele nasceu em Lisboa, 1888. Daí ele fica órfão de pai aos 5 anos. E a mãe dele, com o padrasto, vai se mudar para a África do Sul, né? Então, até a professora, naquele episódio do programa Literatura Fundamental, vai dizer que a mãe fica em dúvida se leva ele ou não. Ele, super criança, né? Chega até a escrever um poema para a mãe e tentando convencer ela de levar ele junto, né? E pelo fato da família, bom, ele vai junto, né? Pelo fato da família se mudar para a África do Sul, o Fernando Pessoa ele vai ser alfabetizado em língua inglesa, né? Porque a África do Sul era uma colônia inglesa, né? Então, o curso primário e secundário dele vai ser feito nessa cidade de Durban, toda em língua inglesa, né? Essa formação inicial dele. Então, ele vai começar a escrever em língua inglesa. Ele vai ter uma formação literária também de autores em língua inglesa. Embora ele também conhecesse os autores de língua portuguesa, porque a mãe dele tinha uma boa formação literária também, né? Daí ele vai regressar a Lisboa em 1905 e vai começar a cursar letras e filosofia. Só que ele vai cursar alguns meses só, né? Daí ele vai participar das principais revistas ligadas ao modernismo português, né? Ou seja, ele vai publicar alguns poemas, né, nessas revistas. Só que o único livro mesmo em língua portuguesa que ele vai publicar em vida vai ser o Mensagem, né? Com esse livro Mensagem, ele vai participar de um prêmio literário e ele vai acabar conquistando só o segundo lugar com esse prêmio literário, né? Isso em 1934. Daí, logo no ano seguinte, ele vai morrer de uma cirrose hepática, né? Ou seja, em 35, né? Acho que tinha 47 anos, né? Bom, então, basicamente, esses são os principais acontecimentos relacionados com a vida do Fernando Pessoa, né? Eu vou começar aqui a fazer algumas leituras dos poemas dele para a gente ver algumas características, tá bom? Então, esse slide eu coloquei lá também. Professor, Oi, fala. aquele texto lá que o senhor mandou, das vanguardas, falando sobre o modernismo, ele faz ele escreve de uma maneira bem abrangente, principalmente a respeito da vida e obra de Fernando Pessoa, né? Ele estuda, compara ele coloca ele até como filósofo na maneira como ele escreve, né? E eu achei interessante porque a gente está muito acostumado a ver Fernando Pessoa e só como um gênio, mas um simples poeta. E ali ele vai mais profundo, mostrando até onde ele conseguiu chegar e também por trás dessa profundidade dele se utilizar dos homônimos, né? Pelos quais ele escreve. É como se fosse uma faceta de Fernando Pessoa escrevendo ali
e ele dá um nome para essa faceta. Menciona sobre isso, né? Sim. Você está falando de qual vídeo? Não, do texto que o senhor passou, o modernismo, do Maçom Moisés. Ah, tá, tá. Aham, é. Assim, a maneira como o Maçom Moisés fala sobre o Fernando Pessoa é um pouco até complicada se a gente não conhecer a obra, né? Mas, assim, de certa maneira, ele fala sobre o Fernando Pessoa como sendo um poeta moderno e, por ser moderno, tem uma questão da identidade, né? E essa identidade ela se divide pelos heterônimos, né? Então, a gente vai ver mais ou menos assim isso, né? Mas a partir da poesia dele, tá bom? Mas que bom que você leu o texto, né? Já é um meio caminho andado. Então tá, então ó, esse poema aqui é um dos mais conhecidos, né? Chama Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Bom, e aí? O que vocês conseguem entender a respeito do que o poema está falando? Começando pelo título, por exemplo. Começando pelo título. Que... Eu esqueci a palavra agora que eu ia falar, professor. Eu ia classificar o texto, quando falo do texto, eu esqueci a palavra. Metalinguagem. Ele faz uso da metalinguagem, porque ele é um poeta fazendo poema e falando sobre o poeta, né? Sim, é uma Então, é uma metalinguagem. espécie de metalinguagem esse poema, né? Sim, é metalinguístico. É o poeta, a poesia falando da poesia, né? A poesia falando a respeito do que o poeta faz com a poesia, né? Mas e o título, por exemplo? Autopsicografia. Alguém tem ideia do que possa querer dizer isso? Eu acho que tem relação dele com essas vertentes dele, né? Que, Aham. que escreve por ele, esses nomes que ele cria. Sim, Então, é basicamente falando sobre isso. sobre o fato dele ter Sobre heterônimo. essas vertentes que ele tem, né? Aham. Esses eu líricos. Não Sim. é só um, né? Ele tem essas vertentes dele. E Aham. aí ele fala sobre isso, né? Sobre como ele consegue colocar isso no papel, como ele consegue fingir essa personalidade, né? De cada Certo. um dele. Aham. Sim. Pois é, esse fingidor é nesse sentido, né? Não é no sentido de mentir, mas é no sentido de representar como um ator, né? Certo? O Professor, fala. essa questão da psicografia aí, se a gente for pegar a palavra em si, ela é relacionada a um termo espírita, né? Que quer dizer que os Sim, médiums recebem mensagens através de espíritos. é. E levando essa questão da autopsicografia, não deixa de ser uma mensagem como se fosse o espírito dele passando uma mensagem para ele mesmo, né, Aham, a respeito da obra, e eu acho que essa questão do espírito está diretamente ligada também à questão que a Elo falou agora, dos heterônimos. aham, E digamos assim, cada linha de raciocínio, cada vertente, cada tema abordado mais especificamente, ele adota, entre aspas, um personagem para escrever
naquele Sim. estilo, naquela ideia, naquela teoria. Então, como se ele estivesse Aham. recebendo mensagens e passando adiante, né? Isso. Uma coisa como se fosse o Fernando Pessoa, o Espírito Supremo, e ele vai mandando, enviando essas mensagens para os seus heterônimos. Ou o contrário, né? Ou o contrário, né? Também tem essa Os possibilidade. heterônimos como espíritos que vão mandando mensagem. Mandando mensagens para ele, é o que com certeza faz Aham. mais sentido que o que eu disse, né? Mas eu acho que tem um pouco disso também, né? Se a gente associar ao pé da letra o que diz o título, né? Sim, tem um pouco disso, sim. Inclusive, ele é bastante esotérico, místico, né? Ele chega a escrever a, a biografia de cada heterônimo e, assim, bom, não dá para saber até que ponto é uma espécie de doideira da cabeça dele também, né? Mas ele chega a fazer o mapa astral de cada heterônimo, né? Eu acho que ele é um gênio. Eu acho que, tipo assim, independente dele ser esotérico, místico, o que quer Aham. que seja, como assim, em sã consciência, um escritor vai escrever se passando pelo papel de outro, ainda vai criar uma biografia para esse outro? Cara, isso é de outro mundo. Como é que. Sim, Eu fico pensando assim, como é que ele conseguiu ter essa sacada e Aham. pensar nessa coisa tão grandiosa que acabou se tornando a obra dele? Porque. Sim, É impressionante, é incrível como, tipo assim, esses heterônimos, se você for pegar um por um para estudar, eles são muito diferentes uns dos outros. sim, Então, é como se é, ele criasse escritores que falassem de assuntos específicos e cada um na sua individualidade, aham, diferente do outro. É de uma engenhosidade, assim, sim, indescritível. Eu aham, sou suspeita para falar porque eu sou amante da poesia de Fernando Pessoa como um todo, mas eu me aham, admiro muito dessa sacada que ele teve e dessa construção toda em cima dessa obra gigantesca que ele tem com diferentes vertentes e possibilidades que ele colocou na escrita, né? sim, é realmente impressionante o que ele faz, né? Mas a questão é assim, o quanto é um tipo de loucura também, né? Porque Não, professor, deixa ele aham. ser decente. Não foi ele como louco, não. Ele só é um gênio. E também é uma coisa muito misteriosa, porque ele deixou uma obra enorme, né? Só que essa obra, a maior parte dela não foi publicada, né? Só foi publicada depois que ele morreu, né? Em vida mesmo, Sim, parece que ele só publicou aquele livro Mensagem, não foi? sim. Não, e ele publicou alguns poemas nas revistas. Soltos, né? É. Mas esses poemas foram suficientes para ele ser extremamente reconhecido pela geração posterior, né? A geração posterior considerava ele uma espécie de mestre, né? Mas, bom, mas vamos voltar para esse poema, então. Então, o poeta é um fingidor. Então, a gente já falou sobre o título, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, a Elô já falou, o poeta é um fingidor no sentido em que ele representa, né, outras personalidades, por exemplo. Né? E aqui, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E aí? Tem Ninguém... um quê de saudosismo nisso aí, né, professor? Por quê? Não tem? Essa questão dele dizer que finge, essa questão da dor é uma questão de lembrança, uma questão de saudosismo. Eu associei a isso, não? Ah, tá, mas assim, Não consegui construir meu raciocínio. tá bom. Mais alguém quer tentar falar alguma coisa? Ó, porque parece um pouco contraditório, né? Ele chega a fingir que é dor, a dor que devera sente.
Se ele deveras sente, então por que ele chega a fingir que é dor? Né? Parece um pouco contraditório, né? O que vocês acham? É contraditório, né? Não Aham, parece ser contraditório. É é contraditório. contraditório, é contraditório, mas tem um sentido também, né? História, mas é como se parte dele fingisse a dor do outro personagem, digamos assim, dele. Aham. Não sei se eu vou explicar, mas é como... Por exemplo, quando a gente ouve a respeito dos atores, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas, por exemplo, quando Eu acho que ali, nessa parte... Ah. Fala, Elô. Não, eu acho que essa parte é meio que esse personagem falando com ele mesmo, assim, a dor que finge a dor que, na verdade, ele mesmo, ele, Fernando Pessoa, sente. Como se fosse assim. Pode ser, mas assim, ó, Não sei. eu pensei da seguinte forma. A gente ouve falar a respeito de ator, né? O ator, quando vai representar, vamos supor que ele tenha que representar uma cena em que o personagem tem que chorar. Daí o ator ele vai lembrar de algum momento em que ele de fato sentiu uma dor que fez com que ele chorasse, né? Então, ele deveras sente, ele sabe o que é a dor, né? Mas naquele momento em que ele está atuando, ele está representando aquela dor que ele sentiu, né? Então tem dois níveis de dor, né? Tem uma dor da vida real e uma dor representada na peça ou no filme, né? Então, como se fosse assim também na poesia, né? Tem uma dor que deveras sente o poeta, né? Mas no poema ele finge que é dor, né? Essa dor que ele sentiu, né? Dá para entender? Tem dois níveis de dor, né? Sim? Sim. Aham. Tá. Alguém tem alguma outra ideia a respeito disso? Bom, então vamos seguir, né? E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E aí? E agora? Bom, o vocabulário é bastante simples e a linguagem também é simples, né? Mas do que ele está falando agora? Fala, Kelly. É tipo assim, né, complementando com o trecho de cima, tipo, né, que é uma sequência, obviamente, o autor finge as coisas, né, para quem tá lendo poder se identificar com aquilo. Aham. Tipo, mesmo que não esteja acontecendo na hora, em algum momento da sua vida, aquilo que você leu vai ter feito sentido para você. Tipo, Aham. Sim. meio que é proposital, o artista finge para você sentir e você sente. Tipo, Aham. Sim. acho que é mais ou menos isso. Do jeito Sim. que ele escreveu, pelo menos é o que eu consigo enxergar. É. O, é uma coisa curiosa, né? Na arte, de um modo geral, né? Que as pessoas sintam prazer, por exemplo, de ver o sentimento representado, né? O sofrimento representado, né? Quer dizer, então, os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem.
Assim, aquela dor representada, mesmo sendo dor, traz algum tipo de prazer, de fruição estética, né? Alguma coisa assim, ou até identificação afetiva, né? Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Então, esse ele aqui, né? Não as duas que ele teve, esse ele no singular é o poeta, né? Que teve duas dores ali, uma que devera sente e outra que ele finge que é dor, né? Então, não são essas duas, mas só a que eles não têm. Ou seja, os leitores também têm colocado de uma maneira contraditória, né? Uma dor que eles não têm. Bom, então também é uma dor somente representada, por exemplo, né? E não a dor real, né? E também não é a dor do poeta, né? Dá para entender, dá para acompanhar, ou vocês concordam ou não? Sim ou não? Sim. Aham. Acho que sim. Tem mais alguma coisa que vocês conseguem ver aqui que eu não tenha falado? Eu acho que também tem essa relação com os personagens dele. Como são três, Aham. não sei. Porque ele fala como se um atua e os outros dois leem aquilo. Pode ser também, né? Não sei. Pode ser também. Não são os leitores reais, mas são os demais heterônimos, alguma coisa assim? Isso. Eu não pensei dessa maneira, mas pode ser também, né? Talvez ele tentando entender também o leitor ou quem vai receber esse tipo de mensagem. Aham, sim. Ele está falando do leitor, né? Do leitor do poema, né? Que é os que leem o que escreve. Eu entendi o que a Elô está E falando. assim, Fala. entendeu? Porque, por exemplo, quem escreve costuma ler depois. Então, esse Entendi. sentimento de se Aham, sentir bem com aquilo que escreveu, né? entendi. Quem escreve assim, tem esse costume de ler e se sentir Aham, melhor depois que escreve, depois que relata entendi. do. Então, de certa forma, se sente melhor, se sente bem. Aham, Então, é nesse entendi. sentido, assim. E Certo. essas outras duas pessoas, no caso, também poderia ser os heterônimos dele, né? Os outros dois, no caso. Um escreve, os outros dois estão ali lendo, né? E não sente aquela dor, mas eles estão se sentindo bem de ler aquilo. Aham. Sim, pode ser. De qualquer maneira, tem várias identidades em questão aqui, né? Se relacionando com o poema, né? Tá. Então vamos seguir. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Bom, aqui precisa de uma explicação a respeito do vocabulário, né? Essas calhas de roda são como se fossem trilhos de trem, né? Então, e assim nas calhas de roda, gira e entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. E o comboio de corda é um trenzinho de brinquedo, né? Então, aí assim nas calhas de roda e assim nesses trilhos, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Bom, aqui tem uma inversão sintática, né? O do verbo girar é o coração, né? Ou melhor, é o comboio de corda que se chama o coração, né?
Então, esse comboio de corda, que se chama coração, gira e girando entretém a razão, certo? Dá para entender? Certo. Aham. Tá, mas o que tem a ver isso com o que a gente estava falando antes? Eu acho que é essa questão dos sentimentos, né? Aham, E que vão influenciar ele a escrever. aham. Esse sentimento entretém. Que não, que a gente não. Que pode ser fingimento ou não, mas. Aham, sim. Esse sentimento entretém a razão, né? Ou a razão se entretém com o sentimento, escrevendo o poema ou lendo o poema, né? Existe uma espécie de exercício intelectual que se entretém com o sentimento do poema, né? O sentimento, a dor lida, ou a dor que devera sente, né? A gente faz um esforço intelectual de interpretação do texto, né? É possível dizer que a poesia dele é misturada entre sentimento e a razão, entre Sim, essa é, relação? sim. É uma poesia bastante controlada pelo intelecto, né? Aqui nesse caso, né? Uhum. Claro que não toda, não o tempo inteiro, mas é um jogo mental, né? Bom, toda poesia mas a dele é muito mais do que a de um escritor romântico, por exemplo, né? Certo? Eu Uhum. acho também que é um momento do poema que ele não tá sentindo essa dor. É um momento de esquecimento, tá intertido. Aham, sim. Entendi. Verdade. A razão se entretém e, de certa maneira, o sentimento, a dor, deixa de ser deveras sentida, né? Bom, Isso. se... Oi? Falei isso? Ah, você falou isso. Tá. Bom, então deu para entender, né? Deu para acompanhar bem? Sim? Sim. Tá. E do ponto de vista formal, como é esse poema? Alguém consegue descrever? E aí? Bom, então falando mais assim, por partes. Quantas estrofes, por exemplo? Ou 3 estrofes, 3 estrofes de quantos Isso. versos? 4 versos. Versos. 3 estrofes de 4 versos. Os versos têm quantas sílabas? Fingir não completamente. Deu 7 na minha conta. Isso, 7. Ou seja, é uma redondilha maior, né? É uma métrica popular, né? Chamada redondilha maior, 7 sílabas, né? Então, se vocês fizerem a divisão, todos eles têm 7 sílabas. E o esquema de rimas?
A, B, A, B. Aham, Alternadas, né? isso, é isso. Então, todas as estrofes vão ter o mesmo esquema, né? A, B, e assim por diante. Então, ó, 3 quadras, ou seja, estrofes de 4 versos. Redondilha maior, versos de 7 sílabas. A, B, C, D, E, F, F. Aqui o vocabulário, né? As calhas de roda são os trilhos e o comboio de corda é um trem de brinquedo, né? Bom, aqui eu já a gente já fez, né, essa interpretação, né? A primeira estrofe fala do poeta como fingidor, no sentido de ator. A poesia é um produto da imaginação, com uma construção da linguagem, e a arte no sentido de artifício, artificial, né? A segunda estrofe fala do leitor, a leitura, fruição estética, reconstrução do sentido, né? E a terceira estrofe relaciona a razão com o sentimento, né? Então, a razão se entretém com o sentimento, certo? Aqui, bom, claro que a nossa interpretação ali, discutindo, foi muito mais completa do que isso aqui, né? Bom, aqui tem um outro poema que, de certa maneira, tem relação com aquele anterior. Alguém pode ler? Eu leio, professor. Eu posso. Uhum. Pode Tá. ser, Elo. Vai lá, Elo. Gato que brincas na rua, como se fosse na cama. Inveja a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais, que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais, e sentes só o que sentes. És feliz porque és assim, todo nada que és é teu. Eu vejo-me e estou sem mim, conheço-me e não sou eu. Uhum. E aí? Bom, vamos por partes, então, né? Gato que brincas na rua como se fosse na cama. Invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. E aí? Ou então talvez seja mais fácil pensar no poema como um todo, né? Ou o final, né? És feliz porque és assim. Todo nada que és é teu. Eu vejo-me e estou sem mim. Conheço-me e não sou eu. Alguém tem alguma ideia de como interpretar isso? Bom, ele tá comparando dois tipos de existência, né? A existência dele, né, com a existência do gato, né? O, e de certa Eu maneira, acho, fala, fala. parece que ele está meio que se comparando com uma outra pessoa, ou alguém que tem que vive de uma forma mais leve, assim, eu não sei. De uma forma diferente dele, né? Parece que ele está se comparando ali. Na E verdade, ele meio que sente inveja, assim, ele queria ser como essa pessoa, né? não, mas ele está se comparando com o gato. É o gato, né? Mas Mas será que é um gato mesmo?
Sim. Bom, claro que, assim, tem um sentido primeiro que é o literal, né? E depois a gente pode... Então, isso que eu estava pensando. Primeiro eu pensei no gato, mas depois olhando o poema todo, não parece muito que é um gato. Não Não, sei. então, mas isso que... Quem está falando? É a Elo ou a Evelyn? A Elo. É, Elô. Ah, Elo, tá. Ah, Elo. Então, num primeiro sentido, ele está falando com o gato, que é o sentido literal do poema, né? Depois a gente pode ir interpretando em outros níveis, ou seja, o que esse gato representa, certo? Então, e por que eu posso dizer, porque eu posso afirmar que no sentido mais literal ele está falando com o gato mesmo? Por causa do pronome, né? E do verbo, né? Gato que brincas na rua. Ou seja, segunda pessoa, né? Brincas, né? Como se fosse na cama. Invejo a sorte que é tua. Tua, segunda pessoa. Aquele com quem se fala, certo? Aquele com quem o sujeito fala, né? Então, a primeira pessoa, aquele que fala. A segunda pessoa, aquele com quem se fala, o interlocutor, né? Então, é com o gato que ele está falando. Então, o gato brinca na rua como se fosse na cama. Bom, e por que que o gato brinca na rua como se fosse na cama e o sujeito que fala não, né? Invejo a sorte que é tua porque nem sorte se chama. Ou, ou então, por que que o sujeito no final está sem si próprio e conhece a si mesmo, mas não é ele mesmo? Bom, uma, uma pista tem uma crise de identidade do sujeito, né? O, eu vejo-me e estou sem mim. Conheço-me e não sou eu. Né? É uma crise de identidade do sujeito. Esse sujeito é o homem moderno. Né? O homem moderno ele tem, ele vive uma crise de identidade. Né? Enquanto que o gato não. O gato é a natureza, é o bom servo das leis fatais. Né? Que tem instintos gerais e só sentes o que sentes. Né? Professor, Fala. mas o senhor falou que o gato é a natureza, e isso, só que também tem outra coisa, né? Nesse segundo verso da segunda estrofe, que diz, Aham, bom servo das leis fatais que regem pedras e gentes. aham. Aí ele tá, eu não sei, mas pela ideia que passou, parece que tá englobando a natureza e a humanidade em uma coisa só. Sim, sim. Então fazer talvez essa diferenciação entre a natureza e a gente, ali naquele verso ele tá meio que fazendo, englobando isso. E eu achei esse segundo parágrafo bem interessante, porque justamente aquilo que o senhor falou, né, da, da natureza. E esse terceiro verso também, que tem os instintos gerais e sente só o que sente. Aqui leva Aham. muitas interpretações. Tá. Quem está falando? É o Thales? Uhum. Quem está falando? É o Thales, professor. Ah, tá. Ó, Thaleson, o, isso que você está dizendo remete ao nível de interpretação que a Elo estava propondo, né? Então, bom servo das leis fatais, que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sentes só o que sentes, né? Então, talvez algum tipo de gente também seja servo das leis fatais, né? Mas não é o caso do sujeito aqui, que é o eu lírico, né? Porque esse eu lírico,
inveja esse gato, né? Inveja esse gato pelo fato desse gato ser servo das leis fatais e sentir só o que sente, né? Então, num primeiro momento, ele está falando de um gato no sentido literal. Só que esse gato ele pode representar uma atitude diante do mundo, né? Que esse sujeito não consegue ter e inveja, né? Certo? Outra coisa só uma observação, né? É uma estrofe, tá bom? Não é parágrafo, né? Isso, professor. Desculpa. Tá. O que mais que alguém queira observar? Eu acho que está falando de liberdade, né? O poema. Liberdade? Por quê? Que é como se ele não se sentisse preso a regras, não, uma coisa assim. Como se o gato sentisse só o que ele sente. Não tem essa imposição da sociedade. De certa forma. Ele tem uma espécie de crise, né? Ele é de alguma maneira, né? E esse comentário que a Evelyn falou, de liberdade, eu acho que também combina com o que o senhor falou, dessa crise de identidade. Às vezes, o fato do poema trazer esse assunto liberdade pode se referir ao fato de que ele está preso, ou seja, sem liberdade, está preso dentro das suas próprias personalidades e identidades. Sim. De certa forma, ele é dividido entre várias identidades, né? E essas identidades, elas não são harmônicas, elas são contraditórias, né? Então, por isso, ele vive essa crise, ele conhece a si mesmo, mas ele não é ele mesmo. Ele se vê, mas ele está sem si próprio, né? E por isso é contraditório. E por isso o gato só sente o que sente, né? Tá, fala, Elô, o que você ia falar? Tem essa questão do instinto, né? Que faz o que faz só porque é o instinto de fazer, né? Sim. E no caso, ele não consegue seguir esse instinto. Sim, é isso. Então, ó, eu vou começar a falar um pouco a respeito dessa identidade do sujeito moderno, né? Para ver como isso está tematizado nesse poema, né? Bom, Bom, vamos por partes, vai. Aqui eu coloquei primeiro a análise formal, né? É igual o anterior. São 3 quadros, redondilha maior, as rimas são alternadas, né? Análise do conteúdo. O poeta inveja a sorte do gato, cuja natureza não apresenta os mesmos conflitos de identidade do sujeito moderno. Quais são esses conflitos de identidade do sujeito moderno? Então, tem um livro do Stuart Hall que se chama peraí, eu coloquei lá no final. Esse aqui, ó, a identidade cultural na pós-modernidade, tá bom? Ele está falando da pós-modernidade. Só que essa crise da identidade, ela vai se desenvolvendo desde do iluminismo, né? Do iluminismo em diante, né? Então, de acordo com o Stuart Hall, o iluminismo, né, iria propor que o sujeito é individual, ou seja, é uma identidade que, por um lado, é indivisível, né? E, por outra, a ideia de sujeito individual significa que ele é único, ele é diferente de todos os demais, né? Assim que é a identidade proposta pelo iluminismo. Então,
o sujeito é isso aí, é alguém que é diferente de todos os demais e que é único, que é indivisível, né? Daí essa identidade, ela vai com o decorrer da história, né? Esse conceito do sujeito vai sendo questionado, ou ele vai entrando em crise por vários motivos, né? Uma das coisas que leva a esse questionamento é a ideia de que o sujeito se define pela relação com a sociedade, né? Isso já coloca em questão a ideia de que o sujeito é algo que pode ser visto de uma maneira separada do resto, né? Então, isso é a ideia do sujeito sociológico. O sujeito individual é localizado e definido pelas suas relações com a sociedade, né? E, então, vai tendo uma crise de identidade desse sujeito moderno, e essa crise ela pode ser compreendida por vários aspectos, né? Então, eu falei para vocês no começo que a psicanálise é muito importante para o pensamento do século XX em diante, né? E por quê? Né? Uma coisa que, mesmo que a gente não entenda da psicanálise, de certa maneira a gente absorve, né? Quando a gente estuda, né? Ou a partir de coisas que a gente da cultura, né? A gente absorve isso, né? Por exemplo, a ideia do inconsciente, né? Uma coisa que mesmo que a gente nunca tenha lido o Freud, a gente sabe, ou a gente já ouviu falar de alguma maneira, que existe algo dentro da gente que é o inconsciente, né? E que a gente não conhece, não controla, né? Faz parte da gente, mas a gente não conhece, não controla, né? Então, com o Freud e com a ideia do inconsciente, se questiona a concepção de sujeito racional provido de uma identidade fixa e unificada, né? Então, a ideia de que o sujeito é indivisível, por exemplo, já está sendo questionada aqui, né? Porque ele tem um lado racional e um lado inconsciente, né? Com o Lacan, a identidade é aprendida, ou seja, a sua formação é um processo de aprendizagem gradual e parcial, e também nunca se completa. É a formação do eu no olhar do outro, ou seja, também o sujeito ele se constitui pela relação com o outro, né? Nos sistemas simbólicos externos ao indivíduo, como a língua, a cultura, a diferença sexual, né? Então, essa ideia do sujeito individual, indivisível e único, cai por terra, né? Porque o sujeito ele é definido pela relação com o outro, pela relação com a sociedade, né? Ao mesmo tempo, ele não é uma coisa só, porque uma vez que tem o inconsciente e o consciente, né? E esse inconsciente é algo que a gente não conhece e não controla, né? Bom, outra coisa que leva ao questionamento desse sujeito é o marxismo, né? Então tem esse autor francês, Althusser, que vai falar da ideologia. Ele vai combinar esses conceitos de ideologia, estruturalismo e inconsciente, né? Então, sobre o inconsciente a gente já falou, né? Que é algo que tem na nossa mente, só que a gente não controla e não conhece, né? Então, os indivíduos são definidos na sociedade como elementos de uma estrutura, ou seja, um sistema,
essa é a ideia do estruturalismo, que a gente vai falar abaixo um pouco melhor, né? Sendo produtos de muitas determinantes sociais diferentes e, portanto, desprovidos de uma unidade essencial. Essa é uma ideia cara, né, aos marxistas, né? Que assim, não existe uma essência do ser humano, né? Mas aquilo que o ser humano é aquilo que ele vive, né? É aquilo que ele vive e, assim, o ser humano é definido pela sua história, né? E isso também está relacionado com a posição que ele ocupa na sociedade, né? Então, a ideologia é justamente a ilusão que temos de ser livres, unificados, autônomos, autogeradores. Então, a Evelyn, né, falou da questão da liberdade, né? Então, de certa maneira, tem a ver com isso, né? Quer dizer, o ser humano não é livre, porque grande parte daquilo que ele já está dado pela sociedade, pela história, né? Só que a gente tem uma ideia de que não, de que a gente que escolhe, que a gente tem essa liberdade, né? Isso é essa ilusão de que a gente tem essa liberdade é a ideologia, né? Sem essa ilusão, nenhum de nós cumpriria suas funções sociais. Bom, isso é a ideia do auto-ser, tá bom? Bom, outra coisa, a questão do estruturalismo, né? Então, o estruturalismo ele começa com o Saussure, né, na linguística, que vai propor a língua como um sistema. O que é um sistema? Um sistema é um conjunto, né, e nesse conjunto, cada elemento do conjunto se define, né, pela sua relação com todos os demais elementos e com o conjunto como um todo, né? Então, por exemplo, o valor de cada elemento se define pela relação de negação, né? Então, por exemplo, a palavra gato significa gato porque não significa mato, nem pato, nem fato, né? Assim, ou seja, ou esse fonema G, ele tem um valor, mas esse valor é por negação, né? Então, assim como, por exemplo, a gente diz assim, que uma vogal, ela é uma vogal porque ela é produzida sem obstáculo na passagem de ar, enquanto que a consoante é consoante porque ela é produzida pelo obstáculo na passagem do ar, né? Então, uma coisa ela é definida pela relação que se estabelece com a outra, né? E essa outra é aquilo que ela não é, né? Então, a vogal é vogal porque não é consoante. E a consoante é consoante porque não é vogal, né? E assim nos demais níveis da língua, né? Então, a palavra gato é gato porque não é mato, nem pato, nem fato, né? Então, os estruturalistas vão aplicar esse mesmo raciocínio em outros campos do estudo, como a literatura, o mito, a própria sociedade concebida como um sistema ou estrutura, né? Isso significa o quê? Significa que um sujeito ele se define também pela sua relação com os demais, né? E ele se define, a identidade do sujeito se define pela relação de negação, pelo fato dele não ser o outro, né? Então, por exemplo, numa família, o filho ele se define pelo fato de não ser o pai e nem ser a mãe. E ele é o mais novo porque ele não é o mais velho, né? Uma coisa assim, que é uma coisa esquisita, porque é como se fosse assim, ele não tem uma identidade por si só, a identidade dele não é algo que esteja na essência dele, mas está na relação dele com os demais, certo? Bom, então, daí dá para entender essa ideia
da crise do sujeito moderno no Fernando Pessoa, nesses versos aqui, por exemplo, né? Eu vejo-me e estou sem mim. Conheço-me e não sou eu, né? Porque aquilo que ele é tem a ver com aquilo que ele não é, né? Bom, e aquilo que ele conhece tem a ver com aquilo que ele ou dá um nó na cabeça, né? Mas assim, também a identidade dele tem a ver com aquilo que ele não é e aquilo que ele não conhece, certo? Então, a identidade é algo múltiplo, contraditório e fragmentado. A identidade do sujeito moderno, né? Então, não é por acaso que um poeta como esse represente a modernidade, né? E seja expresse, né? O tempo que a gente vive, certo? Tudo bem? Sim. Sim. Tudo bem. Aham. Tá, então, ó, tem um outro heterônimo dele, né? Que é o Álvaro de Campos, que é o heterônimo considerado o modernista, propriamente dito, né? Então, nesse poema, por exemplo, Passagem das Horas, tem um trecho que é assim: multipliquei-me para sentir-me. Para me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei. Não fiz senão extravasar-me. Despi-me, entreguei-me. Espera aí. E há em cada canto da minha alma um altar a um Deus diferente, né? Então tem a ver com essa ideia de multiplicidade dentro do sujeito, né? E também de contradição, né? Como, por exemplo, a ideia de que na alma dele há um altar, em cada canto da alma, um altar a um Deus diferente. Também a ideia de que para ele se sentir, ele teve que se multiplicar e sentir tudo. Teve que se transbordar e se extravasar, né? Ou se entregar, ou se despir, né? Tudo bem? Sim, professor. Bem intenso, né? Oi? Bem intenso. Aham, Mas assim, para a gente entender a nossa época, a gente precisa entender a modernidade, né? Então, não é por acaso que, por exemplo, se a gente pegar uma obra, sei lá, se pegar o José Saramago ou o Antônio Lobo Antunes, vai ter um monte de contradição e sujeito fragmentado e diverso e múltiplo, né? Assim como, bom, a gente viu, por exemplo, o Faulkner, né? Naquele livro O Som e a Fúria, né? Tem a ver com isso também. E o próprio Walt Whitman, né? Que aquele poema dele, Canção de Mim Mesmo, tem a ver com isso, né? Transbordei, não fiz senão extravasar-me, despi-me, entreguei-me, né? Certo? Bom, para terminar, eu vou falar de um último poema que faz parte do livro Mensagem, tá bom? E daí a gente para por hoje, né? Porque, como a Heloísa falou, foi bem intenso, né? Bom, então, Eu estava falando do poema, professor. sim, mas a gente, como leitor, a gente entra nessa intensidade, né? Sim, sim. Aham. Ó, alguém pode ler esse poema? Chama O Quinto Império.
Posso ler? Aham. O quinto império. Triste de quem vive em casa, contente com seu lar, sem que um sonho, no erguer de asa, faça até mais rubra a brasa da lareira abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura. Nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Eras sobre eras se somem no tempo em que eras vêm. Ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim, passados os 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade. Europa, os 4 se vão para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião? Bom, esse poema, para a gente entender ele como um todo, é bastante... tem muita simbologia, né? Então, a gente tem que ir por partes, né? Eu acho que a primeira parte aqui, acho que dá para entender mesmo sem pegar, sem ter conhecimento dessa simbologia da segunda parte, né? Então, vamos pegar primeiro essas 2 estrofes aqui, né? Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho no erguer de asa faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Essa primeira estrofe aqui, alguém consegue entender, dizer mais ou menos o que está falando? Confuso. Triste de quem é feliz. Professor, desculpa, eu não estou conseguindo prestar tanta atenção. Desculpa, por isso eu não estou interagindo muito, mas eu estou Não, tudo bem. acompanhando. Tá, tranquilo. Ó, eu vou ler as 2 estrofes, então. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho, no erguer de asa, faz até mais rubra a brasa da lareira abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura. Nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Bom, tem 2 coisas que estão se opondo aqui, né? Uma delas é uma espécie de acomodação. E a outra é esse sonho, né? Então, alguém consegue, com essa pista, dizer mais ou menos o que está falando esse início do poema? Seria propor sair do comodismo, do conforto? Aham. Eu li um trecho hoje de um livrinho pequeno e ele falava sobre essa questão do comodismo. E eu Sim. associei que às vezes a gente deixa de ver muitas outras coisas, de conquistar muitas coisas ou de alcançar algo maior, justamente por essa questão, eu não estou na minha zona de conforto, e é natural do ser humano a gente ter essa dificuldade de sair da zona de conforto para ir buscar algo diferente, né? Isso. É isso que ele está falando, né? Então, triste de quem vive em casa, contente com o seu lar. Bom, então, na verdade, ele coloca de uma forma contraditória, né? Porque é triste quem vive contente, né? Mas sem que um sonho no erguer de asa faça até mais rubra a brasa da lareira abandonar. Então, o sonho, né, vai fazer com que Tem uma coisa meio Fala. de vividez também, né? Uma coisa que falta nessa pessoa que vive em casa, que vive no comodismo, como a Shirley falou, né? Sim. Eu acho que falta um ímpeto, né, de ir em busca de alguma coisa. Isso, é isso. Quer dizer, você pode viver de acordo com aquilo que você tem, acomodado, né? Pode até ser feliz, só que
de acordo com outro conceito, que é esse que ele está propondo, essa pessoa é triste, né? Porque ela só conhece aquilo, ela é limitada, né? Então, vive porque a vida dura. Nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Então, ela vive, mas ela é uma morta-viva, essa pessoa, né? Que vive em casa. Ela é feliz com pouco, né? Só que aqui está propondo que ela não é feliz, embora ela ache que é, né? Uhum. Sim. E, assim, é uma felicidade do conforto, da comodidade, né? Porque vive no seu lar e perto da lareira, né? Assim, com a brasa aquecendo a pessoa, né? Só que aqui tem um sonho que ele fala, né? Que é o que ele está propondo, né? Então, era sobre era se somem. Isso me lembra também muito. Ah, Me lembra muito quem vive assim, naquele seu mundinho, né? isso. Que não vê outras coisas acontecendo, fica muito naquilo que está vivendo ali, como se Aham. aquilo fosse a única realidade. Bom, é assim, Professor, Fala. eu posso ler rapidinho aqui só o trechinho do que eu li hoje, que eu achei Pode. que foi Tá muito bom. sobre essa questão que eu li. Aham. São praticamente 5 linhas aqui. Tá bom, pode Diz ler. assim, é um livrinho de Peter McWilliams e ele de título Quem Acredita Sempre Alcança. Aham. Aí ele fala o seguinte: por que não vivemos os nossos sonhos? Porque fomos treinados a venerar algo maior do que os sonhos, algo que vamos chamar de zona de conforto. Aí Aham. abaixo tem uma frase de Charles Kingsley que diz o seguinte: nós nos comportamos como se o conforto e o luxo fossem as necessidades prioritárias da vida, quando na verdade tudo de que precisamos para ser felizes é algo que nos entusiasme. Certo. Tem a ver com isso, né? Essa primeira parte, pelo menos, né? Só que Isso, é que eu achei que tinha a ver com essa questão dele falar de sair dessa zona de conforto, né? Desse sim, tem a comodismo. ver. E acaba tendo essa questão da tristeza, né? É triste você se acomodar, se deixar levar e deixar a vida seguir como se não valesse a pena batalhar ou correr atrás por coisas melhores, né? Aham. Sim. É. Agora, a questão é assim, que esse sonho que ele está opondo a essa acomodação é um sonho meio visionário, né? Que tem a ver com que tem a ver com o livro Mensagem, né? Então, daí que a gente tem que entender a segunda parte, né? Eras sobre eras se somem no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem. Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim passado os 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa. Os 4 se vão para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião? Bom, então, começando de trás para frente, né? Vocês conhecem a história do Dom Sebastião? Não conheço não, professor. O Dom Sebastião foi um rei português, né? Bastante jovem, né? Que foi criado com uma ideia de que Portugal era um grande império, né? E que tinha que ser um império que estava em decadência e cuja grandeza tinha que ser reconquistada. E daí ele foi muito jovem ainda batalhar na África contra os mouros, né? Com essa ideia de retomar a grandeza do Império Português, né?
E daí, nessa batalha de Alcácer Quibir, que fica no norte da África, né? Ele simplesmente desapareceu. Desapareceu de uma forma misteriosa, né? Daí surgiu a lenda de que o Dom Sebastião ainda ia retornar. Ele ia retornar para retomar essa missão de reconquista do Império, né? E daí, isso daí se tornou uma lenda que se chama sebastianismo, né? Que é uma, assim, a figura do Dom Sebastião foi tomando uma dimensão meio messiânica, né? Como se ele fosse um grande salvador, né? Então, um aspecto meio místico, meio mitológico, né? Bom, eu falei para vocês, né? O Fernando Pessoa, ele era esotérico, ele era cheio de relações assim, de ocultismo, né? De magia, esse tipo de coisa. Então, esse poema Mensagem, o próprio título do poema, né? Remete a isso, né? Uma espécie de poema visionário, né? Então, Professor, Fala. eu entendi essas outras estrofes assim também como Aham. uma relação que ele faz com o passado. Sim. Naquele vídeo que tem, né? Tá falando que meio que ele acha que vai vir alguém que vai ser superior a Camões. Então, Sim. acho que tem essa relação de que o futuro vai vir uma pessoa que vai sair disso, que acham que o Camões é o suprassumo ali, né, da literatura portuguesa. Então, esse sair do conforto, né, da casa e tudo mais, seria sair dessa lógica, né, que Camões é o suprassumo e que ia vir alguém depois, né? E esse alguém, Aham. a gente, até ela fala que é ele, né? Sim. Então, eu acho que nessas estrofes, assim, foi um pouco para esse lado, assim, sobre o que Sim. vai vir, É. né? Na verdade, com esse poema Mensagem, ele está dizendo que já está meio que acontecendo, né? Quer dizer, mas é uma utopia também, né? O que eu estou dizendo é assim, essa utopia é uma utopia meio mística também, né? E tem a ver com ele, mas como se ele fosse portador dessa mensagem, né? Ele é o portador dessa mensagem de que vai acontecer o Quinto Império. E esse Quinto Império tem a ver com Portugal, né? Ou seja, é uma coisa completamente delirante, né? Só que é um delírio utópico, no sentido assim, não importa que ele esteja identificando esse império com Portugal, mas seria uma nova era, vamos dizer, da humanidade, né? Que é utópica, né? Então, que se dá não no nível necessariamente histórico, material, né? Mas que seja no nível simbólico, né? Que é através da própria poesia dele, né? Então, o que eu estou fazendo é meio que interpretando os símbolos, né? Por que chama Quinto Império, né? O poema chama o Quinto Império. Por que chama o Quinto Império? Porque, de acordo com ele, os impérios anteriores seriam esses, ó. Grécia, Roma, cristandade e Europa, né? E o Quinto Império seria esse que está anunciado aqui. A verdade que morreu Dom Sebastião, né? Então, ele identifica como se fosse um império
português, né? Mas entre aspas, porque seria algo meio universal, né? Então, daí dá para entender o resto. E assim, passados os 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro, que no atro da erma noite começou. Então, o dia claro, ele começa com a noite, né? Mas são ciclos, né? Então, essa atro tem a ver com algo terrível, né? E ermo é deserto, né? Então, de certa forma, começou com o desaparecimento de Dom Sebastião no deserto. Começou com aquela batalha em que esse rei desapareceu, né? Alguma coisa assim. Então, eras sobre eras se somem no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. Então, há uma coisa meio visionária, né, que ele está propondo a partir do próprio poema dele, né, que tem a ver agora essa estrofe com aquilo que estava sendo dito antes, né? Ser descontente é ser homem, né? Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. Essa alma pode ser o próprio poeta que tem essa visão, né, e está meio que anunciando o que ele consegue ver a partir dessa mensagem, que é o poema dele, né, ou esse conjunto de poemas. Né? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tá, é uma coisa assim bastante cheia de simbolismo, uma coisa meio, né? Mas não é completamente hermético, né? Uma coisa que não dê para a gente entender do que ele está falando, né? Bom, aqui tem a análise formal, né? São 5 estrofes, mas agora de 5 versos cada. São 7 sílabas, o esquema de rimas é parecido, né? A, B, C, D, C, C, D, e assim por diante. Bom, no vocabulário, eu acho que a única palavra, talvez, que seja desconhecida é essa atro, né? Tem a ver com negro, preto, tenebroso, funesto, infausto, lúgubre, medonho, pavoroso. E a questão do sentido. Tem um tédio diante da existência cotidiana, burguesa, rotineira, limitada a suprir as necessidades instintivas. E exaltação dos ideais elevados, com a consciência de que a condição humana é incompletude. Daí aqui eu estou falando do Schopenhauer, né? Quer dizer, ele sempre faz parte da natureza do ser humano estar sempre buscando algo além do que ele tem. Né? Isso significa que quando ele alcança, ele passa a desejar outra coisa e por isso é sempre incompleto. Faz parte da natureza do ser humano isso. Né? Ou seja, de certa forma, dá para a gente relacionar com aquele poema do gato. Né? O gato, ele é feliz com o que ele tem, né? Ou basta satisfazer as necessidades físicas que ele fica feliz e acabou, né? Daí o que eu falei já, o Quinto Império, né? A questão do sebastianismo, que é reinterpretado de acordo com o ocultismo de Fernando Pessoa. O Quinto Império representa uma resposta espiritual e utópica para os conflitos do homem moderno. Aqui tem um outro trecho desse livro, Mensagem, né? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Aqui tem uma relação com a função de Portugal e as grandes navegações, né? Quer dizer, Portugal teria
uma missão de unir todas as terras, né, através das grandes navegações, né? Claro que é um sentido metafórico, né, que tem a ver com esse ocultismo dele, né? Bom, e aqui as referências bibliográficas, né? Bom, então, basicamente, o que eu queria hoje era isso. Falar sobre o modernismo, né? Fazer uma introdução ao modernismo e sobre o Fernando Pessoa também fazer uma introdução falando principalmente sobre o ortônimo, né? Ou seja, o Fernando Pessoa, ele próprio, né? Daí, assim, para vocês entenderem cada heterônimo, é interessante primeiro ler o texto do Maçom Moisés, né? E depois, nas próximas aulas, a gente vai mastigando um pouco melhor isso. Tudo bem? Tudo bem. A gente vai falar mais sobre o Fernando Pessoa ou vai ficar só nessa aula mesmo? Não, então, a gente vai falar, mas agora indo para os heterônimos, né? Ah, tá. Nas Tá bom. próximas aulas, a gente vai começar mais partindo para os heterônimos, né? Daí, o que eu quero falar para vocês também, que eu deveria ter falado no início, né? Que é assim, o Marlon, ele mandou de novo, né, o calendário para o e-mail dos professores, né, durante o recesso. Daí, aquelas datas que eu propus deram certo de ficar com a literatura portuguesa 2 mesmo, né? Ou seja, nenhum outro professor de outra matéria quis ocupar aquelas datas que eu propus, né? A única coisa é que... Que bom, professor. Uhum. Ou seja, a única... A gente não recebeu esse calendário. Não recebeu. Depois, se puder... Ah, tá. Não, então, mas o que aconteceu foi o seguinte, na versão que o Marlon encaminhou para os professores, eu acho que ele encaminhou para que os professores olhassem e fizessem correções caso fosse necessário, né? Na literatura portuguesa 2, ele colocou algumas datas a mais, né? Daí eu já mandei um e-mail para ele falando, né? Então, mas assim, a questão é que o que importa é o que a gente combinar entre a gente, na verdade, né? Então, e que não atrapalhe as outras disciplinas, né? Então, Sim, professor. aquele cronograma que eu passei para vocês, deixa eu ver se eu acho ele aqui fácil de novo. Ó, esse aqui, né? A gente vai seguir isso aqui, tá bom? Essas datas aqui, ó. Então, a gente está hoje no dia 28 de setembro, né? Então, as demais vão ser essas aqui, certo? Que é o que está lá, é o que eu coloquei lá no Moodle, né? Então, desde que não tenha nenhum imprevisto, é isso aqui que a gente vai seguir, tá bom? E o cronograma mais ou menos desse jeito que eu coloquei aqui também. O arquivo está lá, né? Então, esse assunto aqui, que é a primeira geração do modernismo, a gente vai ficar algumas datas ainda nesse assunto, né? Então, tá um pouco difícil aqui. Ó, hoje e ainda nos dias 6 e 22 de outubro, 27 e 3 de novembro. Ou seja, a gente vai ficar ainda um bom tempo, até o dia 3 de novembro, né? Também porque a gente vai ter poucas aulas em outubro, né?
E então dá tempo da gente se aprofundar bastante, né? E ir lendo com calma cada heterônimo e a questão das atividades também. Tá bom? Tá bem, prof. Tá, então por hoje, da minha parte é isso. Vocês querem fazer pergunta ou observação ou algum questionamento, alguma coisa? Para mim tá tudo certo, professor. Ah, tá. Então, então vocês podem ir olhando aquele material, os que não viram os vídeos, né? E aquele texto introdutório do Maçom Moisés, né? E daí até a próxima semana eu posto mais coisa e vou dando as orientações para a gente ir vendo os heterônimos do Fernando Pessoa. Tá bom? Tudo bem, prof. Beleza. Então tá bom. Então, se não tiver mais nada, por hoje é isso. Pera, repete aí o que o senhor falou para eu poder anotar, porque eu vou esquecer e eu não vou fazer não. Repetir o quê? Que o senhor falou que é para a próxima aula, o senhor falou alguma coisa. Não, já esqueci. eu falei para vocês olharem o material lá do Moodle, né? Principalmente o quê? O texto do Maçom Moisés, né? Eu resumi na minha apresentação, né? Então, o texto do Maçom Moisés e os vídeos, né? Tá. Daí, até a próxima aula, que é segunda-feira que vem, eu provavelmente vou... Ah, não é segunda, desculpa. Próxima aula, dia 6, é terça, tá bom? É terça. Então, até lá, eu vou colocar mais coisa e avisar vocês no WhatsApp. Não é dia 7? Não, é dia 6. Ah, tá. Bom, é porque tem uma atividade para o dia 7. Ah, mas é porque eu conto assim, eu conto pelas semanas, eu não conto ou pelo dia do mês, né? A atividade não é nos dias de aula. Entendi. Entendi, Aham. entendi. Então tá. Tá. Então, beleza. Então, mais alguma coisa? Não. Não? Os demais, tudo bem? Não, tudo bem. Tudo bem. Então tá bom. Então, até a próxima semana, a gente vai mantendo contato com o WhatsApp. Tá bom? Beleza. Boa noite, gente. Obrigada pela aula. Então, beleza. Até mais. Tchau. Obrigado pela atenção. Tchau. Boa semana para vocês.